E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer um mergulho numa das figuras mais, assim, complexas e honestamente trágicas do universo de Vampiro, a Máscara. Com certeza. Vamos falar sobre o Ghoul ou o Carniçal. A nossa conversa vai se basear em um material que detalha tudo, como eles são criados, o que eles ganham, o que perdem e o destino terrível que a maioria deles encontra. É uma figura fascinante porque ela vive exatamente na fronteira, sabe? Não é mais humana, mas também nunca vai ser um vampiro. É um eterno servo, um viciado preso entre esses dois mundos. Exato. E o que a gente vai explorar hoje é como o tratamento que um vampiro dá ao seu carniçal é talvez o reflexo mais honesto do que restou da sua própria humanidade. Um teste de Rorschach vivo para o monstro. Exatamente. O carniçal é esse teste. Se quando um mortal prova um gostinho do poder imortal, mas fica preso a uma coleira eterna. Vamos desvendar isso. Bom, para começar do começo, como se cria um carniçal? É curioso porque é quase o oposto de se criar um vampiro, né? É o processo inverso, sim. Em vez de ser drenado de sangue, o mortal precisa beber o sangue de um vampiro, a Vita. E o nosso material confirma que isso vale tanto para humanos quanto para animais. E a transformação é imediata e bem violenta para o sistema. A primeira dose de Vita no corpo de um mortal é descrita como um choque, sabe? Uma sobrecarga sensorial. Tipo um curto-circuito. Isso. Por alguns segundos é uma sensação de overdose, o corpo não sabe como reagir, mas logo em seguida isso se converte numa euforia, assim, avassaladora. A pessoa se sente mais viva, mais forte, mais real do que nunca. Ah, entendi. Os sentidos explodem, as cores ficam mais vivas, os sons mais nítidos e as emoções disparam numa intensidade quase maníaca. É como ligar um aparelho 110 numa tomada 220. E com essa sobrecarga vem os superpoderes, certo? Entre muitas aspas, sim. O mais famoso, claro, é parar de envelhecer. Enquanto a Vita estiver no corpo, o relógio para. Eles também se curam muito mais rápido, ganham força, agilidade sobre-humanas. Chega a um ponto bem extremo. Sim, podem até regenerar membros perdidos. Mas o material diz que isso exige Vita e de um vampiro muito, muito antigo e uma força de vontade absurda. Exato, mas cada um desses dons é, na verdade, um elo da corrente. A imortalidade é condicional. A força não é sua, é emprestada. E essa dependência é o alicerce de toda a servidão. E eles herdam as fraquezas também. Também. Eles não herdam só os poderes. Um carniçal pode sucumbir ao frenesi, aquela fúria bestial, da mesma forma que um vampiro. E dependendo do clã do mestre, eles podem herdar uma versão diluída da maldição do clã. Peraí, então, um carniçal de um Nosferatu, ele também fica deformado? Não naquela escala monstruosa de um vampiro Nosferatu, mas sim, ele adquire traços estranhos, uma aparência doentia, uma deformidade sutil, algo que o marca como errado aos olhos dos outros. Nossa. Ele não vira um monstro completo, mas com certeza não passa mais despercebido numa multidão. É mais uma forma de isolá-lo do mundo mortal que ele já perdeu. Ok. Então, o gosto do poder é real. Juventude eterna, superforça. Mas a que custo? A fonte deixa claro que esse presente vem com uma coleira invisível. E é aqui que a tragédia realmente começa, né? É aqui que o buraco fica mais embaixo. A dependência física é só o primeiro passo. A Vitae leva mais ou menos um mês para sair do sistema. Então o carniçal vive numa contagem regressiva constante para a próxima dose. Mas isso seria só um vício, como qualquer outra droga? O que impede um carniçal de simplesmente fugir e, sei lá, procurar outro fornecedor? Boa pergunta. É aí que entra a arma mais cruel do arsenal de um vampiro. Não é física, é psicológica. É o laço de sangue. O famoso laço de sangue. Como ele funciona exatamente? A mecânica é assustadoramente simples. Depois de beber 3 vezes do sangue do mesmo vampiro, a vítima desenvolve uma lealdade sobrenatural. É. Incondicional. Não é amor, então. Não é amor, não é respeito, é uma forma de lavagem cerebral mágica. O mestre, o domitor, se torna o centro do universo do carniçal.
Seus desejos, suas opiniões, tudo é sobreposto à personalidade do servo. Que loucura! Que seus próprios mestres. Eles perdem completamente quem eram. Isso é aterrorizante, porque o vampiro já é um monstro. Ele perdeu a humanidade. O carniçal é forçado a abandonar a sua pedaço por pedaço enquanto ainda está consciente. Exato. Toda essa teia de regras, de poderes, laços, é um sistema incrivelmente complexo. Para entender todas as nuances, precisa ter uma mente bem afiada. E não é só sobre memorizar regras. O que o material sugere é que a verdadeira compreensão vem de entender as exceções, as brechas, a psicologia por trás das ações. É um pensamento quase estratégico. Sim. Aliás, é fascinante como quem se aprofunda nesses universos de RPG, que são cheios de sistemas complexos, geralmente tem um perfil mais criativo, inteligente e um forte envolvimento com leitura. É verdade. E esse perfil de quem é dedicado, focado e gosta de mergulhar em sistemas complexos para entendê-los a fundo, combina muito com quem estuda para provas e concursos. Totalmente. Seja para vestibular, concurso público, carreiras militares, OAB ou residência médica. A habilidade de analisar, memorizar e criar estratégias é a mesma. É uma conexão interessante, sem dúvida. As habilidades são totalmente transferíveis. A capacidade de manter o foco e absorver informações complexas sob pressão é valiosa nos dois cenários. E falando em se preparar de verdade para quem enfrenta a maratona dos estudos. Se o estudante quer se preparar de verdade, é só entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E por falar em sistemas complexos e preparação, os mestres vampiros têm maneiras incrivelmente elaboradas e muitas vezes aterrorizantes de preparar e usar seus carniçais, que vão muito além de simples mordomos ou guarda-costas. Exatamente. A visão utilitária que muitos vampiros têm de seus servos leva a usos bem criativos. Por exemplo, os carniçais animais. Ah, sim. Eles são menos inteligentes, o que os torna menos propensos a traições, e são totalmente leais, previsíveis. O material cita exemplos bem específicos. Ratos de esgoto que, alimentados com vita, crescem até 3 vezes o tamanho normal e viram espiões perfeitos. Nossa. Ou a famosa lenda urbana dos jacarés nos esgotos de Nova York, que nas mãos dos Nosferatu viram guardiões gigantescos e aterrorizantes. E tem alguma criatura que é imune a isso? Sim, um detalhe importante. Lobisomens. O corpo deles, a própria natureza deles, rejeita violentamente o sangue vampírico. É como um veneno para eles. Entendi. Mas essa mentalidade de usar seres vivos como ferramentas, isso abre a porta para coisas muito piores, não é? O material fala bastante do clã Tzimishi. Ah, os Tzimishi. Eles são a expressão máxima dessa filosofia. Para eles, um carniçal não é nem um servo, é argila, matéria-prima. Argila. Sim. Usando o poder deles de moldar a carne, a vicissitude, eles fazem coisas que desafiam a imaginação. Espere. Mobília viva. O documento entra em detalhes de como isso funciona. A ideia de sentar numa cadeira feita de uma pessoa que ainda está consciente é algo que vai muito além de qualquer filme de terror. Sim, o material é bem gráfico. Descreve tapeçarias feitas de pele esticada, tapetes de carne pulsante, e as vítimas estão vivas e conscientes durante todo o processo, mantidas assim pela Vitae. Meu Deus. Mas isso é só o começo. Eles têm 2 classes de carniçais de guerra que são o ápice dessa crueldade, os Slakta e os Vojdi. Certo, vamos definir isso porque os nomes já são assustadores. Os Slakta são os guardiões de elite. São carniçais horrivelmente desfigurados para a batalha. Imagine pesadelos ambulantes, com ossos crescendo para fora da pele e se tornando lâminas, dentes alongados, membros extras. São customizados. São criações únicas, customizadas para a guerra. Já o Vojdi é outra categoria de horror. É um super soldado biológico, criado pela fusão de mais de uma dúzia de carniçais, tanto humanos quanto animais,
todos sob o mesmo laço de sangue. Uma fusão. Como assim? Eles são literalmente costurados e moldados juntos pela vicissitude em uma única massa de carne, músculo e ódio. O resultado é um monstro titânico do tamanho de um pequeno prédio, Inacreditável. que a fonte descreve como o equivalente a uma arma nuclear tática. Geralmente são lobotomizados e mantidos famintos por semanas antes da batalha, para que, ao serem soltos, destruam tudo sem distinção. Eles são a quebra mais violenta da máscara que se pode imaginar. A quebra mais literal e violenta, com certeza. E só para contextualizar, a máscara é a lei número 1 dos vampiros: esconder sua existência da humanidade a todo custo. Um monstro de carne de 10 metros de altura destruindo um quarteirão é, digamos, o oposto disso. Claro. É por isso que, na era dos celulares e da internet, eles se tornaram extremamente raros. São um risco grande demais. Isso nos leva a uma questão lógica. O que acontece com um carniçal quando o mestre dele morre ou simplesmente o abandona? Para um carniçal que perde seu mestre, o futuro é sombrio. Basicamente, ele tem duas saídas e nenhuma é boa. A primeira é a abstinência. A crise de abstinência? Exato. Se ele for jovem, vai voltar a envelhecer normalmente. Mas se ele for um carniçal de 200 anos que aparenta ter 25, ele vai envelhecer 2 séculos em questão de dias ou semanas. O corpo simplesmente se desfaz. E a outra opção? Outra opção é encontrar uma nova fonte de vida. O que cria uma nova classe de criatura. O carniçal independente. Um viciado desesperado caçando o seu fornecedor. E é aí que eles se tornam um perigo real para a sociedade vampírica. Eles sabem os segredos, sabem que vampiros não podem sair de dia, conhecem seus hábitos, suas fraquezas. Eles têm informação privilegiada. Muita. O material descreve cenários onde um grupo de 4 ou 5 carniçais independentes, agindo em conjunto, conseguem emboscar e capturar um vampiro. Eles o mantêm preso, vivo, como uma bolsa de sangue particular, extraindo a vida para sobreviver por meses. Essa inversão na dinâmica de poder é um aspecto sombrio e fascinante. A caça se torna o caçador. Totalmente. E é explorando essas dinâmicas complexas que a gente realmente entende o universo. Se esse tipo de análise aprofundada é algo que interessa, um curtir ou uma inscrição ajuda a garantir que a gente continue mergulhando nesses temas. Mas existe o outro lado da moeda. Um vampiro pragmático sabe que um carniçal abandonado é uma ponta solta. É um risco de segurança ambulante. Claro. Ele sabe onde o mestre dorme, quem são seus aliados, seus inimigos. Por isso, a conclusão lógica e cruel para muitos vampiros é simplesmente eliminar o problema. Amarrar as pontas soltas antes que o ex-servo decida vender informações. Justo quando a gente acha que não pode ficar mais bizarro, o material introduz um conceito ainda mais estranho. Famílias de carniçais, os Revenants. Como isso é possível? É complicado. Um carniçal pode sim ter filhos, mas a vida, no corpo de uma mãe carniçal, essencialmente transforma o feto em um carniçal ainda no útero. Nossa. E claro, alguns clãs com os dizimistas de novo na vanguarda viram nisso uma oportunidade. Ao longo de séculos, através de programas de criação seletiva e muito cruéis, eles criaram linhagens de servos que já nascem carniçais. Eles já nascem com vitae no sistema. Exatamente, são os Revenant. Eles produzem a própria vitae, embora seja mais fraca que a de um vampiro. Por causa disso, envelhecem muito devagar, levando uns 50 anos para atingir a maturidade física. E conseguem usar poderes. O mais surpreendente é que alguns conseguem até usar disciplinas vampíricas básicas. São uma casta de servos nascida e criada para servir. Mas deve haver uma desvantagem. Uma desvantagem terrível. Séculos de criação restrita e consanguinidade resultaram em instabilidade mental e deformidades físicas endêmicas nessas famílias. Cada linhagem tem sua própria fraqueza congênita. Eles nascem em cativeiro, então. Nascem em cativeiro para uma vida de servidão. Uma ferramenta que se auto-perpetua para seus mestres. Tudo isso reforça sua ideia inicial. A forma como cada clã trata seus carniçais diz tudo sobre eles. É o tal teste de Rorschach. Exatamente. Vamos repassar alguns exemplos do material. Os Bruja, idealistas e rebeldes,
Muitas vezes tratam seus carniçais como companheiros de armas, quase como iguais, a um senso de camaradagem. E os Ventru? Os Ventru, por outro lado, são os CEOs do mundo vampírico. A relação é profissional corporativa. O carniçal é um funcionário valioso, microgerenciado, mas sem nenhum laço pessoal. Uma relação de chefe e empregado. Perfeito. Já o historiador, os artistas do clã, são descritos como os mais volúveis. Eles tratam carniçais como um acessório de moda. Escolhem a pessoa mais interessante da estação e a descartam com a mesma frieza quando a novidade passa. Que cruel. E em total contraste, temos os Nosferatu. Sendo eles próprios párias, eles costumam acolher os marginalizados da sociedade. Seus carniçais são sem teto, os esquecidos, e eles os tratam como família, com uma lealdade protetora que é genuína dos dois lados. E os Tzimisce, como a gente já viu. Os Tzimisce veem seus carniçais como argila, matéria-prima para suas experiências grotescas. A relação é de artista e material, de cientista e cobaia. Então, no fim das contas, o que é o carniçal? É um espelho. Em cada um deles a gente vê a tentação do poder, o horror do vício e, acima de tudo, a tragédia da servidão. Isso. É uma alma presa num limbo que não é mais humana, mas que nunca, jamais, será aceita como vampira. E a tensão da existência dele é o ponto mais fascinante. Ele é um escravo, mas um escravo que sabe todos os segredos. É uma ferramenta, mas uma que pode se quebrar e se virar contra o mestre. Uma bomba relógio. Exatamente. A sua simples presença no mundo é uma ameaça constante à máscara, porque cada carniçal é um mortal que conhece a verdade e pode revelá-la a qualquer momento. Para fechar, fica uma reflexão. O material descreve os carniçais como escravos de uma sede, muito parecida com a de um vampiro. Mas, considerando que eles retêm muito mais de sua humanidade, pelo menos no início, Bom ponto. será que a luta deles contra esse vício e essa servidão forçada não é infinitamente mais trágica do que a de seus mestres, que no fundo já abraçaram a monstruosidade por completo? Fica o pensamento.